Salve, rapaziada! Salve, gente amiga! Chegamos! Sabadão, primeiro sábado do mês, não, segundo sábado do mês de agosto. Teremos aí 5 episódios para vocês nos verem e nos ouvirem falando de muito futebol internacional, viagem e etc. Eu sou Carlos Augusto Salvador e rouco, pedindo desculpas, não sei porquê, o que está acontecendo. Até peço, se você tiver uma receitinha para colocar nos comentários aqui, Carlão, faz tal coisa aí, chá de boldo, qualquer coisa para garganta. Não sei o que está rolando. Na minha frente, o prefeito de Amsterdã. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Carlão. Quem dera ser prefeito de Amsterdã. Bom, minha avó diria para você tomar cachaça de butiá e um amigo aí de Tubarão, a gente trabalhava em Tubarão, Souza Filho, ex-narrador da Rádio Bandeirantes, diria para você tomar conhaque com Coca-Cola. Com Coca-Cola. Seriam as dicas de pessoas que entendem mais do que a gente, viu, Carlão? Eu gosto das duas ideias, tá? Cachaça de butiá, cara. Para quem não sabe o que é butiá, uma fruta do sul do Brasil, dá no litoral, né? Não é todo o sul, porque quando eu morei no interior não tinha, mas é bom. Picolé de butiá, cachaçinha de butiá, suco de butiá e o cunhaquezinho com coca é bom também. Rapaziada, estamos no YouTube, estamos no Spotify e a gente vai mandar abraço para começar dando oi para a galera, porque nós temos muito assunto para falar hoje, cara. Tem bastante assunto. Eu quero, como sempre, deixar um abraço para o Bonapace, para o Josué Barbosa, para o Betió, para o meu irmão o Carlos Henrique, para todo mundo que está conosco sempre nessa jornada aí, acompanhando. O Fuster também, que está sempre com a gente lá no Spotify, comentando todos os episódios. Cara, você viajou semana passada e você foi ver futebol. Então a gente já vai começar assim. O César foi assistir PSV e Go Ahead Eagles. Acho que falei legal, né? Go Ahead Eagles, final da Supercopa da Holanda. Soltou Reels, soltou vídeo lá no canal, no César na Copa, para galera que não está acompanhando, é bom acompanhar, porque tem bastante conteúdo maneiro. Conta para nós esse rolê, até porque você não foi como torcedor, né? Quero que você conte a história todinha para nós aí, temos um tempinho para falar disso aí até entrar em outro assunto. Boa, boa, bora. Queria só mostrar também a camiseta linda do Coritiba, coxa branca. Muito obrigado a Guilherme Falquete, meu amigo, que trouxe essa camiseta do Coxa como um presente e é o maior do Paraná, né? Então, um salve aí para toda a torcida Coxa Branca. Bom, o rolê do PSV Eindhoven foi o seguinte, né? Eu já tinha ido algumas vezes lá para Eindhoven e vale dizer que é uma ótima região para você fazer uma visita um pouquinho fora do roteiro Amsterdã, Bruxelas e outros lugares. É um belo lugar para se visitar. Por quê? Porque as pessoas do sul da Holanda geralmente são um pouco mais gentis do que as pessoas de Amsterdã. Claro, Amsterdã é uma cidade onde se tem uma é uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade onde tem gente de tudo quanto é lugar. Então, as pessoas que vivem em uma cidade onde tem gente de tudo quanto é lugar nem sempre são as mais gentis, porque de fato a cidade deixa de ser delas para ser a cidade de todo mundo, né? Como Londres, como Berlim, como Nova York. Então, vale o rolê em Eindhoven, cidade de 230 mil habitantes, que fica na região de Brabant, que é como se fala em português, como se fala em holandês, algo como Brabant. Enfim, cara, vale muito a pena essa visita, porque além de ter toda essa cultura holandesa e tal, e aquela ideia de uma cidade pequena holandesa, tem um grande time de futebol que todo mundo, ou quase todo mundo torce. Eu sei que tem um outro clube em Eindhoven um pouco menor, mas o PSV é o clube de massa, o segundo maior clube da Holanda e clube que tem uma história muito bonita. E aí, Carlão, em algumas semanas atrás, eu pedi credenciamento para essa partida justamente porque é o jogo de abertura da temporada holandesa e talvez da temporada europeia. Eu sei que a Liga Belga começou, algumas outras ligas estão rolando, mas talvez assim, agora que as melhores estão começando, ou pelo menos as mais assistidas. Quando eu falo melhores, eu quero dizer as mais assistidas. Elas estão começando a retornar, né? Estão gradativamente retornando, então a Liga Holandesa começa nessa semana e o jogo de abertura deles é o jogo da Supercopa, o campeão holandês PSV, 26 vezes campeão, contra o Go Ahead Eagles, o time que surpreendeu no ano passado na final contra o AZ Alkmaar, inclusive venceu o PSV na Copa da Holanda, eliminou o PSV da Copa da Holanda e chegou até a final, onde foi campeão de uma forma bastante surpreendente. Afinal, o Go Ahead Eagles não conquistava um título desde 1933. Foi o último título. 90 décadas depois, os caras voltaram a ganhar uma taça. Então, a cidade de Deventer, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes,
está totalmente animada com o seu clube disputando competição europeia nessa temporada. E esse time foi valente contra o PSV Eindhoven, né? Eu pedi o credenciamento daí só para trazer essa explicação, foi aprovado lá pediram minha carteira internacional de jornalista, claro, e deram mais alguns detalhes, até uma curiosidade, eles deram eles mandaram um e-mail que tinha a vaga de estacionamento do estádio do PSV Eindhoven. Então, acredito que eles pensavam, ou eles devem fazer isso para todo mundo, talvez. Pô, daqui a pouco o cara vem com uma van, daqui a pouco o cara vem com uma equipe, né, com equipamento. E, na verdade, não tinha nada disso, não precisei utilizar essa parte do e-mail. Mas, ali, né, caso alguma empresa um dia aí vá se credenciar no jogo do PSV Eindhoven, saiba que vai ter sua vaga de imprensa certinho para você deixar o seu veículo lá. Eu, como fui de trem, é muita tranquilidade, né, cara? Você sai aqui de Amsterdã em menos de 2 horas, você tá em Eindhoven, e você caminha 10 minutos e você está na porta do estádio. É A uma mobilidade maravilha. urbana é fantástica, né? E a história é legal, cara, porque até vai sair, você que acompanha o meu Instagram e vai saber mais sobre o PSV e sobre cada time que eu visitar. De onde surgiu o PSV, Carlos Augusto Salvador? Os funcionários da Philips, Essa história é massa, conta pra nós. pô, cara, os caras jogavam bola. Sabe quando você tem ali a sua grande empresa onde você trabalha e a galera tem um futebolzinho da firma? Os caras da Philips faziam isso. Eles jogavam ao lado da fábrica, inclusive num campo que se tornou hoje o campo do PSV, o estádio Philips Stadium. Inclusive, quem ajuda a erguer o estádio é a Philips, é a empresa, por causa dos seus funcionários ali, que tinham um clube no entorno do estádio, ali próximo do estádio, naquela região ali, que é a região praticamente central, assim, 5 minutos do centro da cidade de Eindhoven. Os caras jogavam bola ali, era o clube, eles estavam ali sempre reunidos, as famílias e tudo mais, tinha um contexto todo histórico ali. E lá em 1913 decidiram fundar o PSV, que na tradução literal para o português significa os funcionários da Philips, alguma coisa assim, sabe? Os trabalhadores da firma da Philips, alguma coisa assim, na tradução para o português. O holandês não me permite falar no idioma deles, cuja dificuldade é muito grande. E aí os caras tornaram o PSV um dos grandes clubes do futebol europeu. Eu sei que não vive o seu melhor momento em termos de futebol europeu, mas já viveu grandes momentos. Inclusive tem no Romário, talvez o grande ídolo da sua história, né? Existe essa discussão lá por causa de alguns jogadores do passado, mas talvez se a gente pegar um recorte, assim, sei lá, de 80 para cá, acredito que não vai ter nem dúvida, mesmo que os caras tenham tido jogadores como Gullit, como Van Nistelrooy, como Era isso que eu Robben. ia perguntar, eu ia te interromper. Romário, o maior de todos, todos, todos? Pro Então, daí PSV? tem essa dúvida porque existem caras do passado, da década de 40 ali, que foram muito importantes para a história, né? E não tem como a gente negar isso, né? Sei lá, o Real Madrid tem o Santiago Bernabéu, que leva o nome do estádio, de Stefano. É, vários outros clubes têm ídolos do passado, né? Que muitas vezes acabam se sobrepondo a ídolos mais recentes, porque naquele contexto fizeram mais pelo clube. Mas no PSV, o que se fala sobre Romário é absurdo. Assim, eles são realmente um grande ídolo do clube, muito mais do que o Ronaldo, por exemplo, que acabou ficando menos tempo e tal, né? Não fez tanto quanto o Romário. Mas o Romário, de certa forma, ele colocou o PSV num cenário muito grande no futebol europeu por ser artilheiro da Champions 2 vezes, né? Então foi incrível o que fez o Romário dentro do PSV. Não é à toa que ele tem cartazes com seu nome, pôsteres com seu nome em todos os cantos da cidade de Eindhoven, inclusive na chegada do aeroporto de Eindhoven, né? Eu acho que até já falei sobre isso. E é realmente um grande ídolo lá no Philips Stadium. E esse clube, atual campeão holandês, estava recebendo o Go Ahead Eagles para a disputa da Supercopa. O PSV é o maior campeão, já era o maior campeão com 14 títulos e venceu essa partida por 2-1. Claro, saiu perdendo, não fez um grande primeiro tempo ali, né? O Go Ahead Eagles é um time muito aplicado, já tinha visto isso na final da Copa da Holanda, que eu vi também em loco, como torcedor, mas acompanhei o jogo também da mesma forma ali, vi que é um time muito aplicado, assim, sabe muito bem o que está fazendo com a bola, só que aí a qualidade acabou no segundo tempo e a pressão do estádio, cabe em 35 mil pessoas, estava lotado.
Inclusive, depois eu vou ampliar esse assunto de torcida do PSV. Estádio lotado, pressão da torcida, o time foi para cima, e aí tem bons nomes, né, cara? Lassana Plea, fazendo bons pivôs no jogo, Perisic. Perisic é um jogador muito criativo, tá? Eu não tinha essa impressão do Perisic, tinha a impressão de ver o Perisic como um jogador polivalente, um jogador que pode atuar em vários setores do campo, que tem boa finalização, bons cruzamentos. Isso era o que eu pensava do Perisic. No PSV, vendo ele jogar pelo PSV, ele assume um papel de protagonista da equipe. Ele assume um papel de jogador criativo, não um meia pensante criativo. Mas Mas assim, pelo lado, né? quando a bola passa por ele, cara, alguma coisa vai sair dali. E dá pra ver que os Interessante. companheiros dele ficam meio que esperando ele fazer, sabe? Então ele é um jogador, ele é realmente o grande jogador desse time do PSV em termos ofensivos, que daí se a gente falar de termos defensivos ou de meio-campistas, o Schalten, capitão do time, é muito bom jogador, muito. Não sei como é que tá no PSV, tá? Não sei como é que tá no PSV o Schalten, que jogou a Eurocopa como titular da seleção da Holanda. É muito bom jogador, com todo respeito à grandeza do PSV, mas é um cara ali que cabe, olha, o Reiners, que estava no Milan, foi para o Manchester City. Eu acho que o Schalten é muito mais jogador que o Reiners. Não Olha, são totalmente iguais, é evidente, mas o Schalten é muito bom jogador, é o capitão do PSV. Comanda o meio-campo ali com uma qualidade assim de passe, de entendimento de jogo, muito legal, cara, muito legal poder aprofundar e ver isso de perto. E no mais, né, Serginho Deste, um dos laterais, Mauro Júnior, brasileiro, aliás, único brasileiro na relação de atletas da partida, único sul-americano na relação de atletas, na inteira relação de atletas da partida, o Mauro Júnior, que, cara, se contar da última vez que ele saiu do PSV, acho que dá 5 temporadas, mas se contar toda a trajetória dele, porque ele esteve emprestado um período no Heracles Almelo, um time aqui da Holanda também, dá 9 ou 10 temporadas, cara, ao todo, porque ele chega para assinar contrato profissional, atua nas divisões de base, depois faz contrato profissional pela primeira vez no PSV Eindhoven. Então, muito legal a história do Mauro Júnior. Já tem também alguns. Isso não é construído pela torcida, né? Digamos que o clube mesmo coloca algumas imagens de alguns jogadores importantes do elenco na parte de fora do estádio. O Mauro Júnior é um deles. Então, muito legal ter a figura desse brasileiro, que ele é de Palmital, São Paulo. E, cara, se especula toda a janela aí que ele vai por algum clube brasileiro e tal. Acabou que não foi. Tem contrato vigente, se não me engano, por mais 2 temporadas com o PSV um- Eindhoven. Enfim, cara, não sei se você quer fazer uma, alguma uma intervenção aí. pergunta sobre o Mauro Júnior. Eu não vi o jogo. Ele não é o 10 hoje do PSV, mas teve uma temporada que ele foi o 10. Ele é Isso eu meia de lembro. origem, mas atua há muito tempo já de lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Teve uma temporada que ele foi o 10, e aí até especulava se ele aqui no Brasil, na seleção e tal, nunca teve oportunidade. Obviamente ele tem oportunidade de ser até atleta pela seleção da Holanda, se for o caso. Eu quero rapidinho falar sobre o Perisic, porque ele já teve o auge. O Perisic já teve o auge da carreira dele, né? Não cabe aqui falar toda, ele surgiu no Sochaux, no Bruges, não. Vamos pegar ele Dortmund, Wolfsburg, aí foi para Inter de Milão como um grande cara, e a Inter vende o Perisic, cara, há 6 anos atrás, quando ele tinha 30 anos, para o Bayern de Munique por 30 milhões. 30 anos já entre aspas, o auge físico. Fica um ano no Bayern, volta, desculpa, ele foi emprestado e ele era valorizado em 30 milhões. Aí foi e volta para Inter, sai do Bayern, vai para Inter. Aí na Inter, ele teve 2 temporadas depois indo para o Tottenham com o Antônio Conte e foi escalado na ala e virou um baita de um cara. Baita de um cara com o Antônio Conte. Aí o Conte saiu, ele volta para a Croácia no Hajduk, onde ele surgiu na base do Hajduk. Depois de sair do Hajduk, volta, empréstimo de novo, fica sem clube ano passado, e quando eu achei que ele ia terminar a carreira na própria Croácia, ele pega e embarca no PSV, faz a temporada passada, um contrato de uma temporada, e agora renova por mais uma. O Ivan Perisic tem 36 anos, cara. Para É um você ver cara que como a liga holandesa é fraca, né? 36, Todo carinho do jogou mundo. muito o vice-campeonato mundial da Croácia em 2018. Jogou demais naquela e teve agora na Copa de 22 também. Cara, é por isso que eu acho que alguns valores financeiros do futebol estão muito invertidos, porque eu acho que o Perisic é um jogador que de 1 milhão de euros, talvez, vai valer o passe dele, 2 milhões de euros. Cara, só um pequeno exemplo aqui, nunca quero ser o chatão que só fala do meu time do coração. O Grêmio tá fazendo proposta de 12 milhões de euros pelo Roger Guedes. O que Pelo eu quero amor de dizer com isso? Deus. O que eu quero dizer com isso?
o futebol brasileiro tem condições de ter o Perisic hoje em dia. Lógico, vai depender se o cara quer ir e tal, mas ele tava lá no Split, o time lá da alguma coisa Split, né? Mas, ó, morar em Split também, César Augusto, sei que viaja, eu já tive na Croácia, tá? Não, tudo bem, mas o que eu quero te dizer assim, o melhor jogador do PSV da Holanda, ele custa um preço que qualquer grande clube brasileiro consegue pagar. É isso que eu quero, Justo, é né? onde eu quero chegar, entendeu? E ele é muito bom, Carlão. Ele é muito bom jogador mesmo. Os caras ficam esperando que ele tome as Vai decisões decidir. mais importantes do PSV em campo, assim. E ele não atua só na meia esquerda ali, que é onde ele realmente digamos assim, explodiu pro cenário de Bayern, tá? Ele é campeão de Champions, né, cara? Acho que ele não fez grandes partidas, não lembro de ele ser um titular frequente naquele time do Bayern, mas ele está, aquela campanha que o PSG perde pro PSG do Neymar perde na final, né? Se não me engano, ele é parte daquele grupo, mas acaba não sendo, né, uma peça importante, assim, e tal. Nós brasileiros não gostamos do Perisic por causa de questões Brasil e Croácia, né, infelizmente. Mas, enfim, é um bom jogador e acho que pintaria fácil aí para encerrar uma carreira no Brasil ou para fazer uma temporada no Brasil, alto nível, tá? Alto nível, mas, como eu falei, né, a liga holandesa, ela é bem nivelada por baixo, assim, né, cara, não dá para você esperar ali que grandes atletas. Por isso que eu falei, o Schouten, para mim, é um cara que tá fazendo hora extra aqui no futebol holandês. Para mim, não tem vaga nem no Ajax, nem no. Aliás, tem Quer muita dizer, condição de é jogar muito nesses além clubes. do que. Só que ele tá além, exato, ele tá acima do nível que é praticado aqui no futebol holandês. Pois bem, no segundo tempo, o PSV pressiona, com alguns erros de finalização e tal. E aí, no final do jogo, uma boa construção de jogada pela direita termina no bom lateral Serginho Deste, que de ex-Milan, ex-Barcelona, que de canhota finaliza. Ele é o camisa 8, joga no lateral direito com a camisa 8. Tem que avisar o pessoal da Holanda que não é legal, né? A lateral é 2, por favor, gente. Máximo camisa Cara, 4. eu ia falar, tu lembra que o Santos, eu não sei se ainda é hoje, mas o Santos por muito tempo, né? Os zagueiros eram o 6 e o 2 e os laterais eram o 3 e o 4. Anderson Ok. Lima. Pô, Não, não Anderson tá. Lima fez muito gol de falta no Santos com a camisa 3, se eu não me engano. É, o Arsenal tinha um camisa 10 lateral direito, né? O Sanhá, você Sanhar. lembra? Acho que era o Ah, Sanhá. o Bacary Sanhar, o francês. E o Atlético Bilbao aposentou agora, mas o Oscar de Marcos era meia, camisa 10 e nos últimos anos de carreira foi camisa 10 com a lateral direita. Até vale a enquete pra rapaziada aí. Quem de camisa 10 que jogaria fácil na lateral direita do teu clube aí? Por exemplo, No Felipe meu Lan era clube. lateral direito, mas jogaria para 10 fácil. No meu clube, o Zé Roberto jogou com a 10 no meio e depois virou lateral esquerdo e jogava com a 10 ainda, porque era número fixo. Então, Enfim, mas Zé Roberto aí você não discute, né? não, Agora, pô, Serginho Deste, pô, você não pode ser camisa 8, Serginho Deste 14, 13, 2, até o 4 ali, ok, né? Mas, pô, a camisa 8 é meia, meu irmão. Camisa 8 é meia. Vamos lá. era para Tilma e etc. Mas aí, continua contando porque eu quero que você chegue numa parte que é até interessante. Termina do jogo e já emenda para a galera porque você foi como imprensa. Você não foi para ver o jogo como torcida. Você sentou Isso, no lugar isso. legal. Depois conta para nós qual é a diferença disso aí, porque, pô, o torcedor vai lá, selfie. E se você vai como imprensa e fica tirando selfie, fotinho, alguém vai te coringar. Mas termina o jogo e entra nessa. Daí no final do jogo o PSV faz o gol da vitória ali com o Serginho Deste. Vitória merecida, porque estava pressionando. E aí o Schalten, capitão do time, inclusive, ergue a taça de campeão ali, uma celebração não muito efusiva de todo mundo, afinal é apenas a Supercopa, né? E o PSV chega a 15 títulos contra 9 do Ajax e 5 do Feyenoord, então disparadamente é o maior campeão dessa competição, já que é a única que o PSV pode dizer que ele é o maior campeão. O resto, o Ajax é o Ajax tem 35 títulos de Liga Holandesa contra 26 do PSV, é uma diferença bastante grande, está atrás em número de Champions League também, o Ajax é tetracampeão de Champions League, enfim, é o que eles podem se orgulhar de ser os maiores campeões. Mas o momento do futebol holandês, sem dúvida nenhuma, é do PSV, que acho que desponta como favorito, inclusive ao título da Liga Holandesa, e favorito a chegar numa fase extra de Champions League. Conversei com um torcedor lá no entorno, ele disse que, cara, chegando na fase que sucede a fase de grupos, a fase de liga ali, que é O o, playoff. o playoff, né, o 16 avos, como chamávamos na antiga, já é algo muito positivo. Eles fizeram isso 2 temporadas seguidas, só que ano passado tomaram 7-1 do Arsenal em casa, né? Então não ficou muito bonito para os torcedores do PSV, que eu até perguntei qual que é o gentílico, como é que vocês se chamam, né?
Aqui eles se chamam de Ajaxien, ou alguma coisa assim, ou até Amsterdamers, porque o Ajax é muito ligado à história de Amsterdã, e meio que não tem um gentil, até tem uma palavra lá em holandês, mas ele falou que não é comum, assim, eles falaram, a torcida do PSV, os torcedores do PSV. Então, ok. E vamos lá, cara. E aí, então, essa foi a história do jogo, assim, para, né, tentar trazer, digamos assim, uma certa forma de análise de partida, que se é que isso é interessante, mas eu acredito que é também, porque dá para entender um pouquinho mais como é que os times chegam aí para essa temporada. Sobre imprensa, beleza, chego lá no estádio para o trabalho de imprensa, lógico, converso com os torcedores, dou uma volta ali no estádio para ver como é que tá o clima, gravo algumas imagens e já vou lá pro portão 8, que é o portão do acesso de imprensa. Eu já tinha ido lá, já tinha conversado com o pessoal lá uma outra vez, até tinha uma possibilidade de fazer uma entrevista com o Gomes, que é embaixador brasileiro do clube, acabou não rolando naquele instante, mas o Gomes foi muito legal comigo e o PSV foi muito legal comigo também. É só porque, cara, tava todo mundo de férias, só eu lá enchendo o saco dos caras e, assim, não tinha nenhum jogador lá, o assessor de imprensa tava de férias, então, e eu lá, o brasileiro, enchendo o saco lá, mas o Gomes foi bem parceiro, ele tentou me ajudar bastante, só que ele também não estava em Eindhoven, acabou ficando para uma próxima. Acho que vai rolar, tá? O Gomes é um cara muito gente boa e muito ídolo lá. Muito ídolo. É impressionante, Muito. cara. Uma calçada da fama com os pés do Gomes lá na frente do estádio. Até fiquei tipo, caramba, Aurélio Gomes tá o nome dele lá. Caraca, Foi o é primeiro time gigante. europeu dele depois do Cruzeiro, né? Ele é muito gigante ali. Ele tem até um apelido lá em holandês também, que significa algo como mão grande, alguma coisa assim. Ou mão, sei lá, mão de alguma coisa lá. Mas é ídolo da torcida do. Eles amam o Gomes, é impressionante. Acho que é um dos grandes goleiros da história do PSV. E aí, beleza, cara, entrei lá na parte da imprensa, né, já mostrei a minha credencial ali, o e-mail de comprovação do meu credenciamento, e fui para sala de conferências, né? Que é até um termo legal de falar, né, cara? Porque no Brasil a gente fala sala de imprensa, tal, sala de imprensa, mas o termo utilizado pela FIFA, pela UEFA, Press Conference Room, né? Sala de conferências. É por isso que eu tento utilizar esse termo também, até porque eu vejo o pessoal lá da imprensa gaúcha utiliza muito o termo sala de conferências. Eu fui para a sala de conferências do PSV e aí, quando você entra lá, já tem um negocinho para comer, né? Uma mesinha lá onde você pode escolher o seu sanduíche, seu hambúrguerzinho. Coisa linda, cara. É bom o tratamento de imprensa. Foi assim também lá no Twente, tá? Não vamos falar mal do Twente também. Fui muito bem tratado lá no Twente. Mas do PSV a estrutura é maior e tal, o espaço é maior dentro da sala de imprensa. Então, pô, cada espacinho ali, Carlão, tem para cada jornalista ali, sabe? O cara chega lá, coloca seu computador, tem espaço para carregar o celular, tem milhares de câmeras lá das mais diversas empresas de comunicação aqui da Holanda. ESPN é quem tem ESPN holandesa é quem tem os direitos da Eredivisie e dos principais campeonatos da Holanda, então é aqui que tem, digamos assim, o maior espaço, né? A maior possibilidade, que na verdade não é só possibilidade, eles têm o maior acesso a mais jogadores, né? Aquela espécie de púlpito ou mesa que eles colocam dentro do campo, ali onde rolam os programas, é bem legal a condição de trabalho da ESPN, evidentemente, por ser a detentora dos direitos. E os jornalistas estavam lá, Carlão. Um ponto interessante. O idioma que se fala no meio do futebol não é inglês, cara. É holandês. É Sério? todo mundo falando holandês o tempo todo. Eles sabem falar inglês. Eles sabem, óbvio que eles sabem. Mas é muito local. Deu para ver que assim é um negócio bem de pertencimento mesmo. E o idioma falado é holandês. Eu era o único que estava falando inglês e eu sentia que as pessoas só falavam inglês comigo porque já olhavam para o meu rosto e sabe, esse aí não fala holandês, né? Tem isso, cara, tem isso na Holanda. Então, pô, lógico que estava sendo todo mundo muito gentil, dos jornalistas até a assessora de imprensa chamada Suzânia, assessora de imprensa do PSV, todos muito gentis comigo. Pô, seu César e tal, você é o César, né? Sim, sou o César e tal, pô, que prazer, você é do Brasil, né? Tal. Gentileza, assim, absurdo, pessoal muito querido. Então, César, pô, aqui você pode pegar a sua água, você pode pegar a sua comida, se você quiser, tal. Se você precisar de alguma coisa, pode me perguntar. Gentileza máxima, assim, cara. Foi muito, muito bom ser bem recebido, assim, dessa forma, representando o canal Carlos Salvador, representando o BFootball, representando TV Londres também, que inclusive me ajuda também com credenciais quando necessário, e representando eu mesmo, né? @César na Copa. E aí, cara, beleza, eu subo pro estádio, aí você vou responder a sua pergunta
sobre ficar fazendo stories ali, fazendo conteúdo, será que alguém vai chiar? Cara, não houve nenhum tipo de represália ou nenhum tipo de situação ali. Eu sei que, acho que se você for para Champions League, ficar fazendo storyzinho ali como empresa, não vai pegar legal, cara. Vale mais a pena você conseguir um Principalmente patrocinador no ali que... jogo. Exato, vale mais a pena, cara, você pegar um patrocinador que pague o seu ingresso, ou, sei lá, Heineken, para te mandar como garoto propaganda da Heineken ali, para fazer os stories da Heineken e tal. A Isabela Pagliari, por exemplo, faz isso, né? Do que você ir como credenciado como imprensa lá e ficar fazendo stories que aí, pô, tem direito de transmissão, vai pegar ruim. Mas como era a Supercopa da Holanda, essa é a minha opinião, né? Eu acredito que como era a Supercopa da Holanda, o pessoal estava mais tranquilo e tal, não estava sendo muito exigente. De repente, no campeonato holandês, pode ficar um pouquinho mais complicado. Lá no jogo do Twente era campeonato holandês, não deu nada também, foi basicamente a mesma coisa, mas é algo que eu em algum momento eu sei que vai dar ruim, sabe? Em algum momento eu sei que vai dar direito ali, vão me encher o saco. Então por isso que eu faço bastante conteúdo também para caso der assim eu não ficar sem material, né? Não vou ficar só com o material do jogo ali, mas eu tento de fato não filmar tanto assim as Justo, questões do normal. jogo. Tanto é que, cara, acabei dando sorte de pegar 2 gols ali, mas um dos gols eu não pego e justamente porque eu não tava filmando tudo o Eu jogo. vi, você pegou só a comemoração, né? Peguei a comemoração e a TVzinha do lado ali, cara, tem uma TVzinha do lado de todo jornalista ali que passa o jogo. Maravilhosa, eu vi. Só, Cara, só para completar aí, a galera que tá vendo a gente comentar isso, o César soltou isso no Instagram, mas também no vídeo no YouTube, canal César na Copa. Só procurar ali que tá maneiro. Para mim, a cena do jogo foi o tombo do Perisic. Você muita gente achou pegou, isso. saiu um reel, acho que não sei se da ESPN, do próprio fotógrafo do câmera que tava pegando, e ele veio na direção, cara, um trem desgovernado. Porque ele coloca o pé assim meio que pra chutar e ele erra, e ele tropeça e cai, assim, cara. E aí, você lembra do Joel, o camaronês lá, que cai no jogador do No Curitiba? fosso? Cara, isso é muito engraçado, né, cara? Não, é uma área de imprensa, não. Uma área de... Você desce lá, não chegou a ser o fosso. Não, era uma escadaria para vestiário. É, uma escadaria pra vestiário, tipo isso, cara. Escadaria para É vestiário. no O Morumbi, se Joel, não me engano. não lembro, não foi. O Joel ele jogou no Londrina, no Não, Cruzeiro, mas foi um Curitiba e São Paulo, se não me engano. no Depois, Curitiba. ou se não é no Couto Pereira também, e eu tô viajando. O Joel E aí falava 5 idiomas. é, jogar bola que é bom, não, né? E Vai aí, virar beleza, professor, né? com todo respeito ao nosso querido camaronês Joel. E aí, cara, ele pula e aí dá pra ver os caras assim, ó, né? O Joel, né? E eu me vi nessa cena na hora ali, cara, porque eu tava de frente pro lance e tava gravando, né, cara? O Perisic cai assim, eu meio que dá uma tremida no celular porque dou risada, e aí tem um cara assim no lado e o cara faz assim, sabe? Sabe os segurancinhos que deveriam estar olhando pra torcida? O Ele tava olhando Stewards. pro Perisic, porque acho que o estádio explodiu, ele olhou pra trás, assim, dele tá assim, ó, ele assim, meu Deus. Mas o Perisic levantou na hora, tá tudo certo, assim, não. Ele levantou com pressa também, o Perisic muito aplicado, cara. Levantou com pressa ali, porque ele queria buscar o resultado, esse foi o empate. Então, foi basicamente isso. E no mais, daí pude fazer as imagens ali. Outra coisa legal, cara, a imprensa é servida durante o jogo. Então os caras vêm com um biscoitinho, os caras não, né? Umas holandeses lá de qualidade bastante agradável, eu diria. Vem te servir ali, você quer aguinha, você quer cafezinho. Pô, cara, é um tratamento bem legal para a imprensa. O pessoal de Eindhoven ali não pode reclamar das condições de trabalho. Lógico que não tem as cabines que tem no Brasil de imprensa que são fechadas, lá dá para você colocar um ar-condicionado, fazer um, né? Uma vez eu fui na cabine de imprensa do Joinville, lá em Santa Catarina. Cara, Na é arena. um estúdio melhor do que os estúdios das rádios que eu trabalhei. O Papo sério? estúdio papo reto, assim, cara. Um gramadinho no chão, assim, ar-condicionado, mesa, uma mesa enorme, assim, uma mesa enorme com os microfones, assim, sabe? Tudo ajustado, tudo programado para ter um programa além da transmissão do jogo ali, sabe? A rádio talvez a rádio máxima de Joinville tem essa estrutura na Arena de Joinville? Acredito que é. Se não, estou cometendo algum equívoco, mas é uma grande rádio lá de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, inclusive. E que teve o Joinville como um grande time por muitos anos e agora não tem mais. E aí, cara, então, tipo assim, junto com a imprensa, naquele modelo europeu, junto com a torcida, a imprensa junto com a torcida, naquele modelo europeu, mas muito bem organizado e realmente o torcedor não vai te encher o saco ali, porque o holandês, ele é muito respeitoso, assim, é um povo que o respeito faz parte da personalidade deles, eu diria, assim. Lógico que você Cara, vai encontrar exceções, mas no geral é isso. é maneiro demais saber disso aí. E você já respondeu o que eu ia perguntar, pô, se tinha alguma coisa no Brasil que se assemelha, né? Porque eu aqui no Brasil eu não lembro de ter ido em cabine de imprensa e tal. Então,
às vezes a gente só critica, aqui no Brasil é ruim, não, tem lugar no Brasil, e não precisa ser nem na Neoquímica Arena ou na Arena do Grêmio. Estamos falando né, de estádio de Não, pequeno, né? cara, a Arena do Grêmio, a cabine é lá no céu, cara. Pra você ver o jogador, você tem que ter uma vista boa ou um equipamento muito bom ali para ter uma câmera, uma TVzinha no seu lado ali, cara. Quem vai fazer jogo na Arena do Grêmio como imprensa visitante, quem não tem nada na cabine, uma cabine vazia, cara, o cara passa muito trabalho para enxergar o campo, é longe demais, assim. Umas formiguinhas lá no campo. Outro ponto, para a gente fechar esse tema aí, acho que se você tiver mais algum questionamento, pode fazer. Termina o jogo, eu desço para a sala de imprensa. Lógico, vejo a premiação ali, tal, e desço para a sala de imprensa, né? Eu tinha a opção de ir embora? Tinha, até porque no e-mail eu especifiquei que eu não queria fazer zona mista. Sim. Por que eu coloquei isso, Carlão? Para explicar para a galera. Porque se você pede muita coisa no seu e-mail de credenciamento, pode ser que os caras digam assim, não, cara, pô, quem é o César Pega Augusto na leve, fila você do chegou pão? agora. Quem é o César Augusto na fila do pão e por que ele quer entrevistar os caras se ele é brasileiro? Provavelmente esse cara não deve nem falar holandês. Imagino que devam pensar isso, não sei se pensam, mas pode ser que pensem, e pode ser que pensem também, pô, cara, ele não representa uma grande mídia que vai dar muitos e muitos e muitos torcedores ou visualizações para o nosso time. Por que isso é interessante para o PSV? Então eu sempre coloco lá, pô, cara, gente, eu só preciso de uma credencial, até porque eu tenho o direito para fazer o meu conteúdo lá para o canal do Carlos Salvador, para o meu próprio canal, para outros canais que quiserem, para coisas do Brasil, tal. Nossa audiência é essa, nananã. E é isso, não quero ir para a zona mista lá e tal, atrapalhar o trabalho da imprensa local e tal. Só que, cara, eles não levaram em consideração esse pedido, né, não querendo zona mista. Eles me deram a zona mista também, então tava tudo explicado lá no e-mail, depois do jogo você desce, tal, vai para tal andar, e aí vai lá para a sala de imprensa, e aí vai rolar entrevista, e tinha toda a explicaçãozinha ali. Só que eu, brasileiro como sou, não poderia perder uma oportunidade de tentar entrevistar o brasileiro Mauro Júnior. O que eu pensei? Cara, pô, ganharam um título ali, um momento de alegria e tal, de euforia, daqui a pouco o Mauro Júnior quer falar, né? O Mauro Júnior provavelmente nunca vai para entrevista coletiva porque é brasileiro também, o idioma que se fala lá é predominantemente holandês. Então, pedi para a assessora de imprensa, primeiro pedi para um carinha que estava lá, que faz trabalho para o PSV, mas não sei se é assessor, um dos organizadores lá da sala, e ele falou, cara, fala com a assessora ali, mas acho que vai ser muito difícil, tá, cara? Geralmente isso não acontece, tal. A ESPN tem os direitos, blá, blá, blá. Beleza. Cheguei na Suzane, que ela é muito querida também, e falei, pô, Suzane, pô, vim do Brasil e tal. Aí o cara usa aquele miguezinho, né? Pô, sou do Brasil e tal, vim do Jogou o Brasil, charme. I'm from Brazil, né? Tipo, pô, sou do Brasil, então já dá a entender que você veio de longe, né? Embora eu moro em Amsterdã, e isso também constava no e-mail lá, que eu acho que tem que mandar pro seu endereço. Enfim. Mas aí, pô, naquele tete a tete ali, o cara tenta tudo, né? Pô, será que não era possível entrevistar o Mauro Júnior e tal? Porque, pô, pra audiência brasileira, fiz uma pequena explicação ali. Dela falou, vocês entendem e tal, mas a ESPN tem os direitos, então eles têm esse espaço separado. E tinha uma TVzinha assim na sala que estava mostrando lá o técnico dando entrevista exclusiva para a ESPN, os jogadores dando entrevista exclusiva, os jogadores provavelmente que a ESPN solicita, e os jogadores do Go Ahead Eagles estavam numa outra sala, que fica ao lado da sala tipo de imprensa visitante, só que aí tudo em pé, assim, sem o bannerzinho nem nada, né? E aí ela acabou recusando ali, ela falou, eu entendo o seu ponto e tal, mas não vai ser possível hoje entrevistar o Mauro Júnior. Mas, César, o treinador está vindo e o melhor da partida também. Então você pode se sentar ali e fazer sua pergunta. Eu disse assim, tem problema se eu fizer a pergunta em inglês? Ela me olhou assim e falou, olha, não deve ser um problema. Então, assim, shouldn't be a problem, ela falou. Não deve ser um problema. Se você quiser fazer, pode fazer. Você está liberado, ela falou. E aí eu fui para ali, e aí eu fiquei ouvindo a entrevista coletiva do técnico Peter Bosz e também do Serginho Dest, que Serginho Dest. foi o melhor da partida. E, cara, ninguém pergunta em holandês, ninguém fala uma palavra sequer, desculpa, em Inglês. inglês. Tudo em holandês, e aí, cara, daí eu Ia ser o único, sem, ia arriscar? fiquei sem confiança ali de fazer e tal, e também não sabia quanto tempo ia durar, não parecia um clima de festa também, né, que é o que eu esperava, né? Eu esperava no Brasil, pô, o cara ganha a Supercopa e ele tem gelo na cabeça do treinador, né? Depois do jogo, né? Pô, o técnico chegou tomando um cafezinho, não tem essa, não tinha nenhuma euforia. Pô, o cara chegou tomando um cafezinho ali, respondendo de certa forma sério. Eu fui gravando e mandando para um amigo holandês para me mandar o que ele estava falando, então não se fazia entender nada. Quando veio o Serginho Deste,
quando eu vi que o Serginho Dest tinha sido eleito o melhor da partida, eu já fui pesquisar de todas as maneiras se existia alguma possibilidade de ele falar espanhol ou até mesmo português. A gente sabe que o Serginho Dest, embora tenha nascido numa cidade próxima aqui, os pais dele não são holandeses e tal, né? Tem pais de outros lugares e defende a seleção dos Estados Unidos. Então, pô, pensei, pô, de repente, cara, perguntar inglês pro Serginho Dest talvez seja melhor e tal. Talvez ele até fale inglês, se sinta mais confortável, não sei, não tenho esse conhecimento de futebol holandês para saber tudo isso. E aí o Serginho Dest chega e só fala holandês e dá para ver que ele tem um sotaquezinho assim, holandês, então eu vi que era a língua confortável dele também e dos próprios jornalistas, então eu decidi não intervir com outro idioma diferente do habitual e fiquei na minha ali só acompanhando, mas foi legal. Depois veio um dirigente para falar, e quando veio o dirigente eu tinha que voltar para pegar o trem para voltar para Amsterdã. Mas, cara, foi uma experiência muito legal. Eu queria dizer que fui muito bem tratado lá no PSV por torcedores, por imprensa. Não tive nenhuma intercorrência, Carol. Nenhuma intercorrência de nenhuma ordem. Assim, tudo que tinha para dar de certo deu, eu acho. Acho que só faltou o Mauro Júnior e tal, mas não estava dentro do roteiro também. Tá ótimo, pô. E foi muito legal, cara. Uma experiência, assim, muito engrandecedora para quem é jornalista e ver como as coisas funcionam também em clubes grandes da Europa. Eu sei, repito, o PSV não está hoje no nível dos gigantescos, mas é um clube grande aqui da Holanda. É o segundo maior e é o atual campeão holandês. E você ser tratado dessa forma por um clube dessa grandeza é muito legal. Cara, massa demais essa história. É importante a galera ver, porque assim, eu hoje, se eu for para a Europa, eu vou como turista, eu vou te procurar, César, vamos me ajudar a caçar um ingresso aqui, ensinar, etc. Agora, aí como imprensa é outro rolê, e principalmente independente, é um feito, porque hoje em dia quem vai são grandes influenciadores, ou quem é da ESPN, que tem cobertura e etc. É maneiro aprender isso aí demais. O resto foi tudo tranquilo, trem, transporte, segurança, editando no trem, sem medo de assalto, normal, né? É só alegria. Só alegria, né, cara? A ida para lá já foi. Eu gosto muito de ir para Eindhoven, cara. Eu vou lá para pegar voo, porque de vez em quando é mais barato os voos de lá. E aí, cara, sempre me traz uma coisa boa. Depois vim até pensando, né, Carlão? E se eu usasse 2 anos da minha vida para aprender holandês e tentasse uma vaga numa. Porque aí tu começa a criar conjecturas na tua cabeça quando tu vê uma realidade que é muito legal, né? Pô, cara, aparentemente os caras não têm problema do torcedor ficar enchendo o saco, sabe? Que nem no Brasil. O Pressão torcedor e ficar tal. incomodando a imprensa, sabe? Aparentemente, lógico que deve ter, né? Um pouco, assim. Eu sigo todas as páginas holandesas de imprensa ali, de vez em quando eu vejo uns comentários, tá? Esse repórter é um palhaço, nananã. Mas, cara, aparentemente não tem essa chatice que a gente tem no Brasil de achar que o jornalista é culpado porque o nosso time não faz gol. Entendeu? Então, cara, tu começa a criar conjecturas dentro da tua Ou cabeça. reclamar da narração, né? Pô, tá narrando demais pro time e tal. Um monte de mulher trabalhando, não tinha ninguém enchendo o saco. Então, lógico que tem mulher que eu também não gosto do Brasil, né? Mas eu também não gosto de vários homens narradores do Brasil. Para mim, não tem a ver com o gênero, tem a ver com a qualidade do profissional. E ali dá pra ver, cara, várias mulheres trabalhando, tudo certo, assim, ninguém enchendo o saco de ninguém. Parece um negócio muito profissional, de fato, assim. Parece que a paixão talvez não apareça tanto quanto aparece nos jornalistas brasileiros, sabe? Eu vejo que o europeu, pelos anos que eu vivi aí, pelas viagens que eu fiz, o europeu é um povo muito, não só mais educado, mas um povo que respeita mais as diferenças do que o brasileiro. O brasileiro, ele não aceita diferença. Se eu sou do preto, o César é do branco, eu vou infernizar o César porque ele não é do preto. É o que está acontecendo hoje na realidade do Brasil, a gente tá vendo isso aí, é um outro papo, outro assunto, mas, enfim, o brasileiro perdeu um pouco do senso de ordem. Cara, até pra gente emendar com outro assunto, porque esse rolê é massa, sabe que a ESPN renovou. Só para finalizar, né? Eu falei, pô, criando conjecturas de ficar 2 anos aprendendo holandês e se mudar para lá e tentar uma vaga em Eindhoven, você vai viver uma vida boa, vai viver numa cidade pequena, não vai ter problema com nada, tem aeroporto perto, meu Deus do céu. Mas aí você pensa, pô, pô, cara, eu acho que não ia chegar um momento da minha vida que eu poderia até ser feliz, mas ia chegar um momento da minha vida que eu ia dizer assim, isso aqui não move, né? Isso aqui não move a minha alegria, isso aqui não é tudo que eu sempre quis. Então, assim, cara, se você pensar só em conforto, talvez escolher um tipo de vida desse seja legal, não só em Eindhoven, em Alkmaar, em Rotterdam, ou até mesmo em Amsterdã, mesmo sendo uma cidade bastante turística. Mas quando você pensa em objetivos, daí você vai, né? Você vai mudando ali. Eu acho que a longo prazo não seria a melhor escolha, mas fica aí a possibilidade, né? Só quem mora ou quem morou longe da família sabe as coisas que perde. A gente bateu um papo sobre isso aí um tempo atrás. E realmente é isso aí. Cara, para lembrar a galera, o PSV vai estar na tela dos canais ESPN na temporada. Essa é uma informação oficial já. Acho que eu comentei com o César, não soltei aqui. Já está renovado o contrato. Estará. Mas eu vou soltar uma aqui. Maluquice.
nem o César sabe. Existe um canal no Brasil que está negociando com a segunda divisão holandesa para transmitir. E este mesmo canal também está negociando com a terceira divisão alemã e a terceira divisão espanhola. Me deram essa informação, tá anotado aqui, não saiu isso em lugar nenhum. Como a nossa audiência não é tão grande, né, a galera vai só... Isso não vai vazar, não vai virar corte, mas como a audiência não é tão grande, a galera fica esperta. Pode rolar, pode não rolar, enfim. Falando em transmissões, cara, a gente tem alguns outros papos para bater aqui, além do nosso rolê maneiro do PSV. Então a gente vai ver o PSV, vai ver o Ajax na tela da ESPN e vai ver uns outros aqui. Semana... Tem oferta de trabalho, né, aqui nesse programa, né? Hã? Tem oferta de trabalho nesse programa também, não tem? Tem, Né? Colocar os classificados aqui daqui a pouco. Eu vou colocar uma oferta de trabalho aqui, ó. Se você quiser ser editor de cortes do canal do Carlos Salvador, a vaga tá aberta. Chama a gente aqui, cara. Orçamento zero. Tá vendo que não tem patrocinador aqui? Não tem. O orçamento é o seguinte, né? Quando pintar patrocinador, você vai ganhar uma fatia também. Justo. Todo mundo se ajuda e todo mundo ganha. Vamos ver qual é que é essa é a ideia. A gente está falando de transmissão aí, falei sobre a ESPN, quero rapidinho soltar algumas coisas. Falamos aí 2 semanas atrás sobre Cazé TV, não ser da Globo. Isso é óbvio. A gente explicou aqui com fatos, né? Não com achismos. Cara, minha DM, galera foi, não, claro que é. Sabe, os delírios, o cara achar, os delírios. Bom, e aí a gente vê o seguinte, a Globo anuncia que o GE vai criar um canal para transmitir eventos no YouTube. Isso é ótimo para quem gosta de assistir futebol. Além do GE, receba a notícia que a ESPN também agora vai transmitir alguns jogos dos seus campeonatos no YouTube. Ótimo, isso é legal. E parece que até a estreia do Porto no Campeonato Português, eu não sei se é estreia, mas é Porto e Casa Pia, parece que já está até agendado que eles estarão no YouTube. E aí, César Augusto, só para fechar esse papo de transmissão, temos um novo canal em TV aberta, o HF Parabólica no Brasil, que transmitirá esportes. É o X Sports, X Sports, né, que foi lançado no último dia 6. Algumas informações. Milton Leite narra, Dudu Monsanto narra, Mauro Betting narra. Mauro Betting também tá em tudo quanto é canal, tu já percebeu? Cara, Mauro Betting tá na TNT, tá no SBT, agora tá no X Sports. Ele é muito bom, né? Mauro Betting é fenômeno. Inclusive, já tem até, César, as informações sobre os primeiros jogos que a X Sports vai transmitir no próximo sábado, dia 16. Anota na tua agenda aí, 11 horas da manhã, Tottenham e Burnley. Ao vivo. 1 da tarde, Birmingham e Blackburn e Birmingham, Championship. Né? Birmingham que subiu agora. E 3h30, pasmem, Stuttgart e Bayern de Munique. Estará na TV aberta. Imagino eu que se eles têm a Supercopa, eles estão licenciando de alguém que tem, imagino eu que talvez a Bundesliga não esteja na Rede TV. Não temos essa confirmação oficial ainda, tá? Então, o X Sports chegou, também está na TV aberta e vai estar para quem tem TV fechada e para quem está no exterior com a tal da Gatonete. Você falou do Porto ali, é campeonato português, sim. Terceira português. Rodada, Porto e Casa Pia. Isso, Porto e Casa Pia. Acredito que os testes da ESPN para começar nessa data aí. Um outro canal que também está com alguns direitos novos, e aí estou me estendendo nisso porque a gente falou semana passada, Sportnet é o antigo Nosso Futebol. Anunciou que transmitirá a Série B italiana, César Augusto. Poderemos ver o projeto do Monza, Palermo, né? Times que você não vai trocar um clássico brasileiro por isso, mas sabe aquele dia que não tem nada para ver na televisão? Você passa ali, então o Sportnet, que é o antigo Nosso Futebol, ainda não anunciou as transmissões, mas confirmou também que transmitirá a Copa da Itália. Interessante que a Copa Itália, ela foi da ESPN nos últimos anos, na temporada passada da Cazé TV, e agora, de forma exclusiva, estará no Sportnet, que é o antigo Nosso Futebol. A Copa Itália é uma Copa que não me agrada muito, confesso, porque a federação faz a Copa só dos times da Série A e Série B, não é aberta para o Brasil. Então, tem isso aí. Enfim, de transmissão, porque a gente tinha para falar, era dessas novidades aí. Então, cara, eu já comentei isso, mas é muito bom você ter jogo no YouTube disponível. Enquanto eu vivi fora, eu não tinha. Cheguei aqui e falei, cara, eu assisti da semana passada inteiro Schalke e Hertha Berlim, abertura da segunda Bundesliga, pelo canal GOT.
Aí no sábado o GOT transmitiu Rangers e Motherwell no escocês, esse eu não vi. No domingo eu vi um trechinho de Hanover e Kaiser no GOT, e aí também, aí não vi depois Celtic e acho que Livingston. Celtic jogou também no domingo, eu não vi. Mas tá legal, tem na tela, tá legal. É opção, cara, é bom, é muito legal. A gente ter isso é muito bom. A gente ter. Só não temos ainda a confirmação do campeonato alemão em TV aberta, né? Eu sei que vai estar provavelmente no Sport TV, 2 jogos, mas não temos ainda a confirmação de que pode estar na Rede TV. Acho que não. Acho que agora ele vai O cara que gosta de futebol, essa temporada de futebol europeu, ligas alternativas principalmente, tá bem servido, né? Tá bem servido no Brasil para assistir. Tem. É difícil para soltar as programações, para achar, porque agora tá tudo muito espalhado, né? É muito difícil. Mas sempre a gente encontra alguns canais, e aí vale o jabá, vale a menção aqui. Eu sempre sigo o Estante do Esporte, que solta. Fute na TV, né? Eu sigo o Fute na TV. O Fute na TV também solta bastante coisa. Se tiver mais alguns, a galera pode pôr nos comentários aqui, até pra gente conhecer, pra gente saber. Cara, pra gente encaminhar aqui até, não digo pro final, mas já o final, a gente tá vendo algumas coisas curiosas aí no mercado da bola, ou até algumas situações estranhas. Por exemplo, a notícia que me pegou de surpresa, o Alisson Becker, goleiro do Liverpool, não sei se você viu essa, ele não fez o último amistoso do Liverpool e voltou para a Inglaterra por motivos pessoais. Né? Não vazou, não saiu, nada do que acontece. Sai uma notícia de que ele está estudando teologia com a esposa. Será que isso tem alguma relação com o Alisson daqui a pouco querer largar o futebol, né, e viver outros caminhos? E cada um, isso, né, é apenas um comentário, né, é uma escolha, pode ser que ele escolheu quem... Você viu essa, não? Eu achei muito interessante. Vi, cara, só que eu vi uma coisa do Rio Grande do Sul ali também, cara. Então você pode completar a informação. Aqui eu fico totalmente aberto quando eu não souber alguma coisa de outros cenários que eu não acompanho tanto, porque quando eu acompanho coisas da imprensa, geralmente do Rio Grande do Sul, eu tento acompanhar mais de outros lugares, mas às vezes não dá, cara. O Brasil é muito grande e é difícil você ter a informação diretamente lá da Rádio Itatiaia de BH, né, se você não segue os portais da Rádio Itatiaia, ou se você não consome o conteúdo, enfim. Surgiu esse boato de que por que eu estou tratando como boato? De que o Alisson deixou a pré-temporada, ou decidiu não fazer a pré-temporada com o Liverpool para estudar teologia. Só que esta notícia da teologia, ele já deu uma entrevista lá no Rio Grande do Sul há 10 meses, há um longo período que ele já estava estudando teologia. Então, não há até onde eu sei, não há um encontro de informações nesse sentido. Ele realmente pediu para não participar da pré-temporada do Liverpool por motivos pessoais, mas até onde eu sei, não há confirmação de que seja para estudar teologia ou de que tenha alguma coisa a ver com isso. É apenas um problema pessoal, familiar, até onde se especula, ou pelo menos se fala na imprensa gaúcha. Então, agora, se você vai me perguntar se talvez o Alisson queira daqui a pouco deixar a carreira, cara, o Alisson passou por uma barra que foi muito complicada. Do pai dele. Do pai dele, e não só do pai dele, estava rolando a pandemia, ele não conseguiu no velório. Não pôde ver. Ele teve que ver por celular. E o pai dele morreu afogado, para quem não sabe, né, gente, no interior do Rio Grande do Sul, enquanto pescava. Então, cara, é muito duro o que aconteceu com a carreira do Alisson e do Muriel também, que é seu irmão. Não sei, cara, se ele vai se retirar do futebol, mas eu teria só um pouco de cuidado, como eu vejo que algumas páginas não estão tendo ali, de misturar tudo, né? Cara, talvez ele não esteja estudando mais teologia, ou talvez esteja mais aos fins de semana, quando não atrapalha seu momento do livro, sei lá, na sua folga. Não sei se tem relação, sabe, Carlão? Não sei se você tem alguma outra informação que talvez mais, né, que tenha surgido. Não, acho que até é importante você colocar isso, porque, né, não é uma preocupação que levanta, até porque o cara tem que escolher a vida dele. Eu conheço alguns casos, e vale trazer depois, eu conheço jogador de Copa do Mundo de seleção, fica aí a curiosidade se o pessoal quiser pro próximo, que abandonou a carreira de futebol por causa da fé dele. Depois eu posso até trazer isso aí num próximo episódio. Mas o que surgiu foi esse vínculo mesmo. Olha, o Alisson deixou para estudar teologia. Mas eu acho que não seria isso. Sabe por que não, cara? Eu concordo com você. A pré-temporada é a parte que o jogador parece que tem mais tempo. Ele ficou concentrado, ele ficou no hotel. Quer um exemplo? Um atleta que faz pré-temporada num time da primeira divisão portuguesa me mandou uma DM dias atrás. Carlão,
Pô, me manda aquele teu vídeo tal do FIFA, porque eu tô na pré-temporada, cara, e a gente tem muito tempo de sobra, então eu quero jogar depois do treino. Então o cara pode dar a teologia dele, pode jogar o quebra-cabeça dele e etc. Interessante isso. Mas são curiosidades da pré-temporada agora, da Silly Season, né? Porque tem a Silly Season na Fórmula 1 e tem também. Outra, um pouquinho mais curiosa, e não acho que essa seja verdade, mas vamos disseminar aqui, que o Newcastle esqueceu Matt Target. Não é possível, cara. Não é Pois é. possível. Essa eu também vi sobre portais ali que muitas vezes não dá para confiar, mas pareceu ser Cara, verdade. sabe por que não é possível? Pensa assim, pô, 50 pessoas que vão. Claro, não é uma escolinha que a professora conta por um. Mas será que o cara é tão isolado ao ponto dele não se ligar no horário, dele não acordar junto com a galera, dele não ter um parceiro de comer junto? Não, cara. Vamos pensar assim. O mínimo que pode acontecer, esse cara não é gente boa. Porque o gente boa tá sempre rodeado da galera. Concorda comigo? Concordo. Pô, o cara é boa praça, o cara tem a galera do cara. Se o cara não é gente boa pra ninguém lembrar, pô, tá faltando um lugar aqui, cara. Cara. Não sei. Amigão, obrigado. Arruma um empréstimo, vai para outro time, porque ninguém gosta de você nesse clube. Se essa história for verdade. Vamos parar para pensar assim. Aí depois, aí pegaram o mesmo tweet que eu vi e fizeram isso do Barcelona com o Christensen. Aí deu para ver que a história do Christensen é furada. Porque, diga, o que a galera tá fazendo? Que o cara é irrelevante no clube dele. Sim. E eu torcendo aqui para que o Liverpool esquecesse Darwin Núñez no Japão. Mas parece que não, parece que vai fazer uma escala e vai deixar ele na Arábia. Tomara, né? Seremos felizes. Mas sei lá, César. Imagina, pô, você vai numa excursão da escola e você não se ligar da hora de voltar no ônibus e ninguém olha só, tá faltando o César. Cara, você é muito malquisto naquela galera ali, desculpa. Geralmente nas excursões, eu fiz muita excursão porque fazia natação na infância, pré-adolescência. Pô, tem aquela listinha final, né, no ônibus, né? O cara fala um por um lá, né? Pô, listinha final. Tá aí o César? Tô aqui. Tá aí o Carlão? Tô aqui. Tá aí o Cristiano Ronaldo? Tô aqui. Eu tenho uma história que por muito tempo eu tive vergonha dela, mas hoje eu não tenho mais. Que numa excursão de escola, no final de ano, nós fomos a um parque aquático e em determinado momento aconteceu uma confusão, uma briga lá, eu não quis me envolver, corri pro ônibus. E me deu dor de barriga no ônibus. E cara, a natureza chamou. E fiz a sujeirada no ônibus. Só que o motorista tinha avisado: ó, ninguém pode usar o banheiro enquanto o ônibus estiver desligado, porque não desce o negócio, vai feder aqui. Cara, na hora de voltar, aquele ônibus num fedor da bexiga, e descobriram que foi o Carlão. Na época era o Carlinhos ainda, né? Rapaz, aqui a turma me apelidou ali por bullying na juventude por muito tempo e tal. Ninguém quis sentar do meu lado na volta. A minha cadeira do lado ficou vazia porque eu fiquei com fama de um cara que fez a sujeira no ônibus e o motorista queria me matar. Depois eu conto essa história inteira aí, mas tive um rolezinho assim, mas fica aqui a questão do match target. Cara, falando em pessoas, gente boa, acho que existem jogadores de futebol que só de você ver, você vê que o cara é gente boa. Kanté. Tem hate pro Kanté? Não tem. Não tem. Não tem. Outro cara, que aí eu quero puxar aqui agora. Existe hate pro Hyun-Min Son, coreano? Não tem, cara. Aquele cara bravo brigando, ele tá rindo. Né? E eu quero chegar no Tottenham porque, cara, o Son pediu para sair do Tottenham. 10 anos depois pediu para sair e nessa semana já foi visto nas arquibancadas do Los Angeles FC. Vai jogar MLS. Novo, cara. Tinha linha para queimar, o time ia para Champions. Mas não sei, né? Ele já não foi a melhor temporada do Son, a última. Talvez esteja saindo por cima, né? Tem jogador que consegue sair por cima e terminar, não digo a carreira. Acho que o Son vai jogar um tempo ainda, mas ele termina sua trajetória no clube onde é grande ídolo por cima, como campeão, né? Campeão depois de muito tempo, que o Tottenham não ganhava e ganhou a Liga Europa. Ele, é verdade, não foi uma grande peça do Tottenham na última temporada. Se a gente pegar os números aí, foi talvez uma das piores temporadas da carreira do. Desde a saída do Harry Kane, os números dele também. Eu lembro que até quando o Harry Kane saiu, e eu fui num jogo dos Spurs no Tottenham Hotspur Stadium, bela experiência, o Son tinha pego o time para ele naquele momento. O Heung-min Son jogando com o James Maddison.
absurdo, assim, os dois fizeram chover. No momento que eu fui, o Tottenham virou líder da Premier League, um jogo contra o Fulham numa segunda noite, estádio lotado, Premier League, num clima lindo, e o Son fez gol, inclusive, naquele jogo, o outro foi do Maddison, 2-0, Van de Ven jogando um absurdo de futebol, e o time do Andy Postecoglou dando seus primeiros passos de maneira muito surpreendente naquele instante. Só que em algum momento depois, Carlão, isso é temporada 2023-2024, algum momento depois o Son foi despencando, olha só. Na temporada 23-24 ele fez 17 gols e deu 10 assistências, portanto tem 27 participações em gol em 36 jogos. É uma ótima média, ainda é uma média de protagonista. A temporada anterior ele tem 14 gols e 6 assistências. A temporada anterior, 24 gols e 8 assistências. A temporada 2021, 22 gols e 15 assistências. A última temporada, olha, até estou surpreso com o número, tá? Confesso que não sabia. É menos do que as últimas, mas olha só, 11 gols e 11 assistências. Ainda assim foi um cara interessante, né? A Premier League talvez não tenha tido grandes... Ou até mesmo na UEFA Europa League, onde o Tottenham foi campeão, foram 3 gols e 1 assistência, ele não é titular na final, né? Eu tava fazendo aquele jogo, ele não é titular na final. Cara, de repente saiu por cima ali num momento que não era o seu melhor, né? O Tottenham não vai ser campeão da Liga dos Campeões. O Tottenham bateu no seu teto ali em termos de futebol internacional, digamos assim. Cara, o que eu vou dizer, Carlão? Eu não julgo. Não julgo. Sei lá. O Leverkusen tentou atravessar e trazer ele de volta, né? Mas ele não, ele estava decidido a ir para os Estados Unidos. Outros jogadores brasileiros vírgula, alguns brasileiros que agora também mudaram de time, a gente vê que o Estevão foi apresentado no Chelsea. O Chelsea contratou acho que o 17º ponta, né? O Madueke Eu não foi pro aguento mais o Arsenal. Chelsea. Cara, é um absurdo. Ele só pode registrar 25. O Chelsea é um absurdo. O Estevão tem bola para jogar ali. A gente sabe disso. Carlão, desculpa, tá repercutindo na internet focada em futebol europeu, assim, a parte da internet que faz memes em inglês, digamos assim. Né? Pega lá o se ficar puto é pior da Inglaterra, da Premier League, ou do futebol europeu. Cara, só se fala nisso, cara, na questão do Chelsea ali, cara, eles ficam colocando gravações de tela ali com o cara passando nos jogadores do Chelsea, assim, e nunca acaba, cara. Nunca acaba, scrolling, né? Nunca acaba. Cara, são 40 jogadores ao todo nesse momento no grupo do Chelsea. E ele vai poder escrever 25 para a Premier League, sendo que alguns... É que tem um rolê do home ground lá, tem o rolê dos formados no clube, aqueles que, por exemplo, o Palmer, ele pode constar ainda como um dos 8 da categoria de formados na Inglaterra. Eu não sei, ele vai para a terceira temporada, então não pode ser ainda um dos 3. Tem um número legal aqui, ó, são 15 ingleses no elenco do Chelsea. Ok, tá dentro. 37%, 37,5%. 6 franceses, 3 portugueses, 3 brasileiros, aí depois começa 2 espanhóis, 2 argentinos, e depois é tudo um equatoriano, um senegalês, um da Ucrânia, um ucraniano e tal. O rolê agora, que a galera talvez precise entender, é o seguinte: o Reino Unido está fora da União Europeia, então não vai mudar nada aquela questão de 3 não comunitários. Todo mundo ali, entre aspas, não é comunitário, não é britânico. E aí a Inglaterra tem as inscrições da Premier League, são 25, desde que dentro desses 25, 8 jogadores, César, tem que ter pelo menos 3 anos de categoria de base, ou de Inglaterra entre o 17 e o 21, e esse número é de 8. E 4 tem que ser 3 anos na base no clube. Não importa se o cara hoje... Isso, por exemplo, não importa hoje se o cara tem 30 anos, se é um inglês de 30 anos. Se ele fez aquilo no clube, ele entra nessa categoria. Eu lembro disso porque o Gary Cahill, lembra do zagueiro Gary Cahill, parceiro do Davi Luiz, meia boca pra caramba? Jogou no Chelsea muitos anos, mas até os 30 e poucos anos, ele era considerado formado no clube, porque a formação dele foi no Chelsea, depois ele rodou, depois até voltar. Então, dá pra... Eles vão escrever, só que de 41 para 25, 16 vão ficar fora. Bettinelli, o goleiro, já foi, Madueke já foi, o Sterling tem encostado. O Sterling tem encostado, de fato. Outra coisa, contrataram o Rato, com H, do Ajax. Do Ajax, Aí trouxeram... O Gittens também, né? O Gittens foi pra lá, né? O Gittens é inglês. É inglês. Então, provavelmente ele vai contar com... Base do City. Então, ele vai contar com um dos 8. O Sancho tá lá, né? O Sancho voltou, né? Voltou de empréstimo, mas não sei se vai continuar, né?
Não, o Sancho, na verdade, estava lá emprestado. Não, foi para o Manchester Ah, não. United. Ele é do Manchester, é o Ele é contrário. do Manchester United, É desculpa, o desculpa. contrário. O Santos estava lá emprestado, não foi renovado o empréstimo, voltou pro United. Não vai ficar no United. Não. A gente trouxe essa notícia semana passada, não sei por que eu estou fazendo confusão. Não, a gente. É, Isso. Tem uma porrada. Então, pois trouxe o Gittens, tem o Palmer, Madueck saiu, tem o Estevão agora para ponta. Não tô nem olhando aqui, mas tem uma porrada, tem o Nkunku, que é o francês, para frente. Enfim, do meio para frente ali, ou pelo menos os atacantes ali. O Mudryk, o Sterling, o Estevão, o Palmer, o Tyreek George, que foi um menino que fez boa participação na UEFA Conference League. O Nicholas Jackson, esse. Se ficar com o Nicholas Jackson, eu não me chamo César Augusto. O Nkunku, o João Pedro, o Delap, o Gittens e o Pedro Neto. São os homens ofensivos do time. Pro centro do ataque ali tem o Jackson, João Pedro, o Dilap e talvez o Nkunku. Talvez. Tá? Talvez o Nkunku. É muito. É 4. Os 2 primeiros que você falou não vão ficar no clube. O Sterling e... Poxa, O você Mudryk. falou... E o Mudryk está afastado por doping, né? Pode, inclusive, ter o contrato encerrado. Enfim, o Chelsea é o que o futebol brasileiro foi nos outros tempos. Galera, não deu tempo da gente falar, a gente deixa para o próximo episódio, mas fica a deixa aqui. Eu quero contar uma história que você me mandou, mas quero trazer uma visão de negócio sobre um clube na Europa que não está cobrando os ingressos por alguns jogos durante a temporada. Se não me engano, serão 4 jogos com ingressos gratuitos. Quero trazer isso aí também. A gente pode contar as histórias dos melhores em campo em vários lugares do mundo, porque você que é do Rio Grande, ou eu aqui de Santa Catarina, eu lembro que no Amador, antigamente, o cara era melhor em campo, ganhava um leitão, o cara ganhava um carrinho de mão com algumas coisas, queijo, salame. Não sei se lá em Vacaria era assim, mas aqui no interior era assim. Tem lugar que o melhor em campo tá ganhando batata, leite, costela, uma porrada de coisa. A gente conta isso aí na próxima semana. Vambora? Bora que tem mais jogo aí, em breve saindo no meu canal aí, vídeo novo, viagens pela Holanda, e nesse mês ainda estaremos na Espanha, também Férias. para jogos. Não, férias Não? nada. Não? Não Nada de comprou férias. aquele shortinho coloridinho do Bob Esponja, amarelinho, igual eu tinha, não? De praia Não, pra água? lógico que eu vou dar um rolezinho na praia de Málaga, né? Com Isso. certeza, né? Costa do Sol fervendo em fim de agosto, né? Vai na H&M, compra aquele shortinho de turista, amarelo ou rosa, sabe? Turistinha curtinho, cheio de bichinho coloridinho. É isso aí, pô. Se Bob não fizer Esponja, isso... assim, Eu tinha um, se não fizer isso aí, não é turismo no verão europeu, cara. calção do Grêmio. A gente tá Não, identificado, né? não, tu Você viu pode os ir com a torcedores camisa... do Málaga, cara? Você viu os torcedores do Málaga? Eu vi, Cara, mas esse rolê não é desse ano, é da temporada passada. cara, isso é maravilhoso. Os Eu acho que caras eu já foram tinha fan... visto isso, cara. Eu Não, é disse, da mas será que é temporada de passada. novo? Não, é mesmo. Só se fizeram de novo, mas essa Eu história assim. não me dei ao luxo ali de pesquisar de novo, Pô, sabe? Mas isso é de... maravilhoso, cara. Isso é manda maravilhoso. mensagem pra esses caras e fala quando é que você tá chegando no aeroporto de Málaga pra te receber lá, cara. Mas os Um caras amigo foram. meu chegou lá, até eu ia mandar mensagem pra ele perguntar lá, cara, isso é de agora ou não? E acabei esquecendo. Enfim, cara, ir pra Málaga é um rolezinho que, olha, tem que ir. Terra de Isco Alarcón, né? Pô, jogou muito, hein? Jogou muito. O Isco Alarcón joga ainda, né? Ele Tá é no de lá, Real né? Betis. Natural de lá, né? O Isco é da base de lá pro Real Madrid. Jogou pra caramba. Cara, manda um abraço e reforça agora. @César na Copa, o que a galera acompanhar, porque daqui até a Copa do Mundo tem muito conteúdo. Exatamente. Arroba César na Copa, acompanha lá no YouTube, tem os vídeos de todos os jogos que eu vou lá, com essa história, essas histórias que eu contei aqui. Muitas vezes eu vou contar mais aqui, porque dá para detalhar melhor aqui. E a gente gosta de falar, né, Carol? Mas lá tem digamos, um resumo menor ainda no Instagram, TikTok e Shorts do YouTube. Me ajudem ali, galera, para a gente construir essa comunidade de apaixonados por lado B do futebol europeu, né? Um futebol alternativo. E o próximo jogo, fica o spoiler aqui, um jogo que fica na Holanda, mas entre Bélgica e Alemanha. Fica nessas duas fronteiras ali. Esse é o spoiler que eu vou dar, e depois o resto vocês acompanham lá no César na Copa, que vai ter todas as informações. E não só informações, mais curiosidades do que informações, né? E tá tudo lá, galera. Próxima semana a gente vai contar este rolê. Eu continuo no mesmo lugar, @canal Carlos Salvador, Carlos Salvador 0, mas principalmente fiquem de olho no YouTube, porque vem aí o UFC 26, vem aí o trabalho, o bicho vai pegar, a gente tem muita coisa para ensinar para a galera. E vou deixar uma promessa de tentativa aqui para nossa galera aí, como ideia de conteúdo também, para a gente contar aqui. Eu estou tentando credenciamento para o Fortuna Düsseldorf, tá? Segunda divisão alemã.
justamente para a gente entender de perto como é que funciona esse negócio da torcida, dessa paixão dos torcedores pelo clube, né, da paixão do clube pelo torcedor também, de fazer toda essa engenharia que a gente vai explicar semana que vem para tentar fazer ingresso de graça por toda a temporada. Por enquanto não é toda a temporada, mas eles querem chegar nisso. Então fica como promessa aí de tentar, e eu vou informando aqui os próximos passos da tentativa de pedido de credenciamento para um jogo do Fortuna Düsseldorf. Fica 2 horas aqui de Amsterdã. Tá pertinho, tá do lado de casa. Galera, um grande abraço, um ótimo sábado, domingo, sei lá quando é que você tá vendo aí. Nos vemos na semana que vem. Valeu!